Bem, então o que acontece? A partir daqui do function start, você já viu que eu pego, né, o componente, filtro mesmo e associo ele a malha, ok? Isso já havíamos visto na aula anterior. Porém, aqui a partir e crio também a matriz, associo a mesma a variável section, né? Uma matriz privada, de natureza privada, está aqui unidimensional, e aqui a partir da rotina late update, né? Que é um intervalo de extrusão. O que eu faço aqui? A partir do fim da linha de instrução, eu pego a posição de qualquer forma de transformação, né, de transladação, movimentação na prática, né, e atribuo a variável position, que é posicionamento. E em relação a time, né, o tempo, né, tenho aqui a partir da variável time, né, de natureza temporizadora, né, com base no tempo, a partir do fim da instrução, atribuo a variável now, ok? Aqui tem uma rotininha. Na realidade, uma estrutura, tá, condicional, que é o while. While significa enquanto, né? É onde eu vou remover todas as seções anteriores, tá? O que acontece? Para eu poder expurgar da memória tudo aquilo que for, enfim, old, tudo aquilo que for antigo. Aí você fala, por quê? Simples. A memória do computador, quando você cria variáveis, vai sendo ocupado espaço e memória. Eu vou dar um exemplo prático. Bem, a gente tinha visto, por exemplo, aquele exemplo do copo, né, como variável, tendo inúmeros elementos, né? E cada elemento desse ocupa um espaço em memória, né? Então a memória, para quem está acostumado a ver ou saber, é um, um pente, né? A gente costuma chamar de memória volátil. Por quê? Porque quando você desliga o computador, tudo que tem na memória some. Exatamente, esse é o pente de memória, tá? Porque você que não está acostumado a ver, né? Que vai no computador e é encaixado um socket, né? Na parte encaixado tem um banho de ouro, que é um bom condutor. E essas pastilhinhas pretas é onde é armazenado todas as variáveis, estruturas, classes, tudo que você está acostumado a ver, que estamos vendo aí em programação. Então, aqui é o banho de ouro, tá? Que faz a conexão de energia, e as pastilhas pretas que armazenam tudo que a gente tem feito a nível de código de programação, que inclui variáveis, estruturas, funções, rotinas, tudo que você pode imaginar, ou seja, o programa em si, tudo roda aqui nas pastilha preta, nas memórias, tá ok? E o que acontece? Só que a memória tem um limite, né? Chega um momento que ela não consegue mais armazenar, então você tem que ir expurgando, limpando as variáveis que você não utiliza mais, tudo que você não utiliza mais, conforme isso com o programa rodando. Eu vou dar um exemplo prático. Imagine que esse aqui é o pente de memória, ok? E aí ele tem aquelas pastilhinhas pretas que vocês viram que armazenam todos os dados e informações relacionadas a um programa, tá? Tanto quando eu falo programa, se refere a qualquer coisa, tá? Seja aí um aplicativo, um game ou qualquer outra coisa que você esteja rodando, tá? Do sistema operacional, por exemplo, é armazenado aqui temporariamente. Desligou o computador, some tudo. Só que o que acontece? Como tem limite, chega uma hora que, por exemplo, o jogo vai ficar pesado, vai ficar lento, o aplicativo vai ficar lento. Por quê? Porque não tem mais local para ficar armazenando. Então, o que vai ocorrer é uma lentidão de processo aí do sistema, tá? E aí, o que acontece? Digamos que você vai, sei lá, armazenar uma pequena variável, uma pequena informação, uma estrutura, alguma coisa assim do tipo, tá ok? Um exemplo. O que vai acontecer? Digamos que você vai armazenar aqui nessa parte, dessa pastilha aqui vermelha, que eu estou aqui, né, selecionando. Aí deixa eu representar aqui, ó, essa pequena parte aqui está representando nada mais nada menos do que, por exemplo, a informação, o dado, uma variável que você está utilizando lá no nosso efeito em JavaScript, tá ok? Então você armazenou aqui, agora imagina milhares ou milhões disso armazenado. Vai chegar uma hora que o gargalo não vai aguentar, ou seja, o espaço em memória não vai caber, e aí vai ocorrer bug, vai ocorrer o vulgo problema de sistema, tá ok? Então, por isso que você tem que ir expurgando, eliminando o excesso. Na verdade, não é o excesso, as memórias que você não está, as variáveis que você não está utilizando mais. Então, o que você não está utilizando, você tem que ir expurgando. O que você for utilizar em tempo real, você tem que utilizar em tempo real. Essa é a grande verdade. Ou seja, com o programa rodando, você elimina o que você não está usando e mantém apenas aquilo que você precisa de imediato, tá ok? E é isso que eu vou estar mostrando agora via programação.
Então esse comando aqui, o while, ou seja, enquanto, ele faz isso, ele remove o que não está sendo utilizado, vai remover aí, porque se você for rodar aqui, olha só, o efeito aqui do nosso aplicativo aqui, né, aplicativo não, né, essa animação, ó, observe, ó, olha só, observe que a animação ocorre e o lastro fica visível um certo tempo, né? O lastro da extrusão, e depois o mesmo é removido. O que esse comando while faz é justamente remover. While section.len, ou seja, comprimento das seções, enquanto for maior que zero. E, ou seja, esse aqui, o que acontece? Imagina da seguinte forma. Imagina você comentar com alguém. Vou dar um exemplo prático. Que, por exemplo, sei lá, normalmente sexta-feira chove. Então, para poder chover, tem que ter duas variantes. Primeiro, tem que cair água do céu, e segundo, tem que ser sexta-feira. Então, aqui é mais ou menos, por exemplo, como se fosse, vai fazer um comparativo aí prático do dia a dia. Um exemplo, digamos que eu só como carne com ketchup e mostarda. Então, eu só vou comer carne se duas ações forem satisfeitas, uma de ter o ketchup na carne e outra de ter a mostarda. Então, isso, por exemplo, é um exemplo prático de lógica, ou seja, é equivalente ao comando while, é equivalente ao comando if, porém, vai frisar isso, olha só, não é que eu possa trabalhar com múltiplas combinações, eu posso trabalhar com múltiplas comparativos, tanto no while quanto no if, porém o while ele significa que enquanto uma opção for dada como verdadeira, ele vai continuar executando o comando. Que opção é essa? Essa daqui, ó, enquanto o comprimento das seções for maior que zero, ou seja, enquanto elas existirem, e enquanto o tempo, ou seja, o tempo que tempo, se é o tempo exato do momento, for maior do que o número de sessões, ok? Aí tá aqui, ó, section menos 1, ou seja, sempre menos uma que vai estar sendo eliminada, ele quer que some o tempo mais o tempo, ou seja, prolongue. Enquanto houver a extrusão, processo de extrusão, no caso, enquanto o tempo for maior que o processo de extrusão, eu quero que prolongue a vida, tá, ok? Das mesmas. Aí aqui eu tenho início, aqui fim, e sections.pop, né? Abre, fecha parênteses, ponto e vírgula, ou seja, depois da instrução eu quero que executa justamente esse efeito, que é o efeito de estar fazendo a extrusão aí, de estar mostrando as coisas, tá ok? Aqui é add new trace section to begin of array, ou seja, está adicionando aqui a animação a partir de uma matriz. Então ele verifica aqui, faz uma validação, se o comprimento da seção, ok, for igual a zero, ou esse duplo sinal de barra vertical significa ou por acaso, né, a primeira seção for menor do que a posição, e aí SQR tem magnitude, ou seja, magnitude SQR raiz quadrada, tá? Mas não que aqui por si só seja, é que aqui a nomenclatura é para fazer alusão ao mesmo, e aí ele faz um outro comparativo, que, ou seja, se a raiz quadrada for maior do que a distância multiplicado pela distância, ou seja, dois comparativos, um em relação à distância, posicionamento, e outro em relação aqui ao número de seções. Ou seja, se isso for atendido como verdadeiro, né, a combinação do comprimento for maior que zero, ou seja, a animação existe. Na prática, ele está validando, verificando se a animação existe, tá? Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai executar o comando structure section, ok, a partir do fim da linha de instrução, e vai atribuir a seção, para a seção continuar existindo, e a posição, a posição ele está atribuindo a point.sections, ok? Da mesma forma, a transform.local the words metrics, né? Que é a matriz, o que é a matriz aqui de localização e os seus dados de posicionamento. Estou atribuindo a mais ou menos que a variável section.matriz, ok? Na verdade, acho que seria a variável matriz, só que aqui eu estou interessando a partir da variável section, ok? E da mesma forma estou fazendo isso em relação ao time, estou pegando o time adicionando, atribuindo na verdade a variável now e atribuindo a variável aqui time, tá? A partir da seção, e estou vindo aqui, ó, section.unshift, ou seja, caso section, né? O unshift não é comando não, tá? Esse aqui é nomenclatura mesmo, tá? Ou seja, a rotina unshift, ou seja, sem seleção a partir do shift, ele está aqui atribuindo a variável, endereçando a variável sections, né, que é seção, ok? Então, na prática aqui eu estou removendo o laço que fica para trás, e aqui eu estou fazendo o processo de extrusão,
Aí ele chega aqui, ó, caso as duas sessões sejam utilizadas para ser criadas a partir da line, né, ou seja, de uma linha. Ele verifica se as sessões são menores do que 2 e retorna, ok? Eu quero que você, assim, tente digerir um pouquinho esse bloco que vimos, tá? E o que fizemos aqui, e vamos continuar esse aqui na próxima aula, ok? Dúvida é só entrar em contato comigo.